Graça e paz, irmãos. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam passando um ótimo sábado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu estou fazendo um estudo e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu estou estudando aqui com vocês. Essa semana eu tirei um tempo para fazer um estudo referente aos homens virtuosos da Bíblia. E Davi, que é o meu ponto de hoje, foi um grande homem, como todos sabem, né? Ele foi o segundo maior rei de Israel, teve um mandato ali de governo na faixa de 70 anos, né? De mandato ali, né? Que ele governou. Ele foi o filho mais novo, ele batalhou inúmeras batalhas, como a gente já sabe, contra Golias, né? Mas o meu ponto hoje não é esse. Eu vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito longo, até para não tomar muito tempo de vocês. O que eu queria citar hoje é um pouco de algumas das habilidades de Davi, certo? E das suas qualidades. E também queria falar um pouco dos 3 maiores pecados que Davi cometeu. Davi, o significado do nome dele não é bem certo, tem vários significados perante a tradução, mas eu acredito assim, todos os significados que eu encontrei, se você conhece um pouco da história de Davi, você vai entender que todos esses significados coincidem exatamente com a história de Davi, né? O primeiro deles é coragem. O significado de Davi também pode ser coragem, que é o que ele tinha de sobra. Habilidade confunda, que seria a arma de arremesso, né? Das quais ele derrotou ali o Golias. Ele era chefe, ele era comandante, então também é um dos significados do nome dele. No hebraico, o significado do nome deles, que vem de DWD, seria amor, né? Ele era um homem amoroso. E um dos últimos significados que eu encontrei, e mais inconsistente, porém verdadeiro, é Deus gracioso, né? Deus é gracioso. Então, assim, foram os significados do nome deles que chamam a atenção, porque se você analisa a história, todos esses significados se enquadram no nome de Davi. Davi tinha algumas qualidades citadas lá em 1 Samuel, no capítulo 16, do verso 18, das quais são que ele era um músico muito habilidoso, ele era um homem valente, vigoroso, ele era guerreiro, né? Como todo mundo sabe, ele sempre batalhou. Ele era prudente no que saía da boca dele para fora, no que ele ia fazer nas suas negociações, no seu dia a dia. Ele era prudente, ele tinha prudência em tudo que ele queria fazer. Ele era um homem gentil, né, com as pessoas, né? E a última e mais importante das qualidades citadas lá é que Davi era um homem com o Senhor, né? O Senhor era com ele. Está lá na última frase do versículo. O Senhor era com ele. Então acho que esse é o mais importante. E aí eu queria entender como que Davi tinha essa intimidade com Deus, né? E aí a gente para analisar, e Davi tinha alguns pontos, alguns critérios que ele levava na vida dele, né? Sendo eles que Davi reconhecia os seus erros. Então ele sabia quando ele errava e ele confessava esses erros. Ele, né, reconhecia que ele errou. Então é um ponto muito importante. Ele não era arrogante. Ele sabia que ele era pecador, então ele não era arrogante, ele sabia que ele pecava. E ele sabia reconhecer que ele precisava de Deus, certo? E muitas vezes a gente acaba sendo arrogante. A gente peca, a gente sabe que pecou, porém não reconhecemos isso, certo? A gente acaba jogando para debaixo do tapete para resolver depois, o que muitas vezes só acumula. E outro ponto muito importante,
ele consultava Jesus, consultava a Deus sobre tudo que ele ia fazer na vida dele. Ele ia comprar um terreno, ele ia lá e consultava o Senhor. Ele ia tomar uma decisão de batalha, ele ia lá e consultava o Senhor. Ele ia comprar, né, fazer um estoque de produto perante o império dele, ele consultava o Senhor antes. Então tudo que ele fosse fazer, ele consultava. E a gente muitas vezes não consulta. Às vezes a gente dá importância a coisas maiores, né, para consultar o Senhor e acaba deixando as coisas menores para consultar. Às vezes a gente quer trocar de carro, a gente quer comprar um celular novo, a gente quer comprar um terreno, e aí às vezes a gente acaba não consultando se essa é a vontade do Senhor para nossa vida agora, se essa é a nossa prioridade. E muitas vezes a gente acaba fazendo a nossa vontade e não a do Senhor. Esse é um ponto muito importante. O quarto ponto é que ele amava a Deus. Amava a Deus sobre todas as suas forças. E a gente tem que se dedicar como ele se dedicava a Deus. E a gente tem que aprender com Deus também, que é um outro ponto que ele também fazia, ele aprendia com Deus. Todos os ensinamentos que são citados que Deus dava para ele, ele aprendia com esses ensinamentos. Eu queria falar também, referente um pouquinho aos 3 maiores pecados que Davi cometeu, e você tentar ser um pouco breve referente a isso. Davi, ele deu brecha para o primeiro pecado que ele cometeu, que foi o adultério com Betsabá. Ele deu uma brecha muito grande na vida dele, porque eles estavam enfrentando uma batalha muito grande, e isso depois de muitas vitórias, muitas batalhas que ele se saiu vitorioso. E ele resolveu se dar o luxo de ficar no seu palácio, na sua cidade, e não ir para essa batalha que eles estavam na época, né? Ou seja, ele não consultou a Deus se ele podia ficar e descansar. Ele simplesmente pulou essa etapa do percurso, né? Que ele mesmo tinha uma das qualidades dele, atropelou essa etapa e não perguntou para Deus: Deus, eu posso descansar? Posso mandar? Ele tinha que estar à frente daquela batalha. Então ele abriu uma brecha aí. Ele não foi perante a vontade do Senhor. E foi quando ele cometeu adultério com a Betsabá. Depois do primeiro pecado, ele desencadeou o segundo pecado, né? Que foi as artimanhas e o assassinato de Urias, que era o esposo de Betsabá. Né? Ali ele cometeu 5, 6, 7 pecados só para tentar esconder a mentira, esconder a gravidez, né, que tinha ali. Então foi onde ele cometeu o outro pecado dele. E o terceiro pecado que ele cometeu, grave, foi ele ter mandado fazer um censo perante a população, perante aos homens, do que ele havia conquistado no final de seu mandato, né? Esse censo, ele tomou posse para dar glória a ele mesmo, entendeu? E toda essa glória tinha que ser dada a Jesus. Então foi um pecado muito forte que ele cometeu, porque esse levantamento foi para ele se glorificar e não para glorificar o nome de Jesus. Então, eu queria deixar esse pensamento aí com vocês estarem analisando se vocês conseguem mudar, se tem alguma qualidade sua que você já faz, se você pode acrescentar algumas das qualidades de Davi à sua vida, certo? Em Efésios 6 diz que nós não lutamos as batalhas contra os seres humanos, nós lutamos contra os líderes, contra os comandantes, contra as autoridades que dominam o mundo da escuridão, né? Contra eles é a nossa batalha. No versículo 13 de Efésios 6 diz que
Deus nos dá a armadura, Deus nos dá as forças para enfrentarmos essas batalhas, para que quando o inimigo venha com essas batalhas a gente possa estar preparado para enfrentar, para resistir aos ataques do inimigo, né? E no final do versículo ele fala assim, depois de lutar até o fim, vocês continuem firmes, sem recuar, né? Então o mais importante é isso, a gente não pode recuar, a gente tem que continuar avançando, continuar para frente, certo? Então eu quero deixar esse pensamento com vocês, que vocês se perguntem, né? Façam essa pergunta, quais atitudes que eu tomo hoje que poderiam ser diferentes, que poderiam me deixar mais próximos de Deus. Amém? Espero que vocês tenham um ótimo sábado, abençoado em nome de Jesus. Até mais.